Caralho, que calor. Mano, que o livro tá se desfazendo, já expliquei isso nos vídeos seguintes, então, enfim, se você tá nesse vídeo sem ter assistido os outros, tipo, tu perdeu a boa parte da introdução. Introdução a Maleus Maleficarum, né, feita por Carlos Amadeu, né, teólogo, filósofo, enfim, formado, né. Vamos lá. Continuação da introdução sobre Maleus Maleficarum, Martelo das Feiticeiras, introdução escrita por Carlos Amadeu. Segunda parte, a mulher como símbolo do mal. Ainda que a bula papal que investiu Springer e Kramer como inquisidores contra a bruxaria mencione bruxos e bruxas, o Maleus é dirigido principalmente às bruxas. Seu texto é alimentado pelo ódio à mulher, pela misoginia, em função da qual são atribuídas a ela características desabonadoras, amealhadas, enciclopedicamente interpretadas com conotações machistas, as mais pejorativas, na primeira parte do livro, para justificar as práticas terríveis prescritas na terceira parte. Abre aspas. A razão natural para isto é que ela é mais carnal que o homem, como fica claro pelas inúmeras abominações carnais que pratica. Deve-se notar que houve um defeito na fabricação da primeira mulher, pois ela foi formada por uma costela de peito de homem, que é torta. Devido a esse defeito, ela é um animal imperfeito que engana sempre. Fecha aspas, Maleus, primeira parte, questão 6. Este ódio à mulher misturou-se na Inquisição e no Maleus, e a atração mórbida por ela devido à sexualidade culturalmente reprimida e à sua desvalorização na Igreja. Isso fez com que a tortura para se submeter confissões de bruxarias, inclusive procedimentos tarados, ou seja, sexualmente perversos que incluíam o voyeurismo e o sadismo. As mulheres eram despidas e seus cabelos e pelos raspados à procura de objetos enfeitiçados escondidos em suas partes íntimas. Abre aspas. Que não devam ser mencionadas. Fecha aspas. Maleus, parte 3, questão 15. As torturas praticadas são difíceis de imaginar, mas o texto dá a ideia de terem sido terríveis, sobretudo porque o processo recomendado pelo Maleus é um delírio francamente paranoide, orientado para se obter confissões e não para se verificar a culpabilidade. Abre aspas. Se, ao ser devidamente torturada, ela se recusa a confessar a verdade, o próximo passo do juízo deve ser o de mandar trazer outros instrumentos de tortura diante dela e dizer-lhe que ela será submetida a eles caso não confesse. Se então ela não for induzida a confessar pelo terror, a tortura deve ser continuada no segundo e no terceiro dia. Ela não deve ser realizada a menos que haja indicações novas do seu provável sucesso. Fecha aspas. Maleus, parte 3, questão 14. A dissociação patológica da mente dos redatores do Maleus fica evidente na mistura de um sentido humanitário de justiça e proteção das vítimas com outro de extraordinária falsidade, covardia e crueldade. Da mesma forma com que as aberrações sexuais eram cometidas em meio a uma acentuada hipocrisia puritana,
O texto recomenda expressamente a depilação e a busca de objetos nas partes íntimas do corpo e faz questão de demonstrar grande pureza e inocência ao afirmar que o nome dos órgãos sexuais não devem ser mencionado. Maleus, parte 3, questão 15. Da mesma forma que a psicose paranoide reforça o poder das forças perseguidoras na proporção em que a doença mental progride, a Inquisição foi incrementando e codificando os poderes do diabo e das bruxas, a ponto de eles poderem ser responsabilizados por uma capacidade de exercer qualquer malefício humano e sobre-humano, inclusive com a produção de tempestades. Esse poder crescente atribuído ao demônio era acompanhado do reconhecimento cada vez maior de casos de bruxaria, configurando um ataque crescente à mulher como sua consorte. É significativo para compreendermos nossa tese associarmos esses fatos ao culto crescente da Mariologia, o culto da Virgem Maria na Idade Média, que acompanhou a representação crescente do Messias como menino ou como motor expresso nas pietas. O culto da função materna idealizada foi acompanhando da repressão do papel da feminilidade adulta no mito, assinalada pela supressão do significado do símbolo de Maria Madalena, seu filho de Maria Madalena na Paixão de Cristo. A idealização de Maria como supermãe não deixar seu filho crescer foi projetado no poder filicida crescente das bruxas. Esta repressão da potência do Messias e da sua anima foi canalizada no ódio à mulher, transformada em bruxa e companheira do diabo, que o Maleus frisa repetidamente ser impotente sem ela. Paralelamente, as freiras, como esposas de Cristo, eram excluídas do poder institucional e sacramental. O aumento da importância do demônio e de suas amantes bruxas fabricado pela Inquisição acompanha então a diminuição do poder transformador do Messias e de suas sacerdotisas freiras. Essa dissociação tem como denominador comum a repressão do dinamismo matriarcal e de autoridade, cujo aspecto feminino era depositado na mulher e que fundamentava, ao mesmo tempo, a idealização defensiva da função materna e a repressão institucional das freiras, a repressão cultural da mulher e o ódio às bruxas, ou seja, a mulher-mãe era supervalorizada na igreja às expensas do valor da mulher-pessoa. A bruxa passava então a carregar a projeção da sombra da mãe, terrível filicida, e da mulher adulta reprimida, cuja sexualidade adquirira, por isso, poderes de sedução fantásticos. A repressão da pujança do Messias, acompanhada do crescimento poder sexual atribuído ao demônio, ocorre juntamente com a repressão do dinamismo matriarcal na cultura. É isso que explica como o poder de sedução foi unido intimamente às práticas extrasensoriais, divinatórias e mágicas atribuídas à bruxaria. É preciso lembrar que o incubo, forma masculina do súcubo, é o equivalente em latim do deus Pan, a maior expressão masculina matriarcal da mitologia grega, a importância dada pela Inquisição aos íncubos e súcubos, que, controlados pelas bruxas, exerciam a sexualidade do demônio. Foi acompanhada do poder de fazer desaparecer o pênis, a acusação frequente nos processos
Paralelamente ao crescimento da sexualidade do demônio e de suas bruxas, vemos diminuir o poder de Cristo de suas esposas freiras, e agora também dos seus seguidores homens. Para se ter uma ideia do grotesco paranoide a que chegou Malleus, é ilustrativo o fato de o poder atribuído às acusadas e a culpa persecutória dos juízes serem de tal ordem que elas deveriam ser apanhadas em redes a fim de que seus pés não tocassem o chão para provocar relâmpagos. Deveriam também entrar na sala de acusação de costas, pois seu mero olhar seria capaz de controlar o raciocínio dos juízes e determinar sua liberdade. Malleus, parte 3, questão 15. Caso elas pedissem a prova de caminhar sobre brasas ou entrar em água fervendo, seu pedido deveria ser terminantemente negado, pois em função da sua ligação com o demônio, tal façanha lhes seria fácil e iludiria os acusadores. Malleus, parte 3, questão 17. O poder do dinamismo matriarcal reprimido, projetado psicoticamente nas bruxas, tornava as deusas com poderes equivalentes à Mãe Terra, com todas as suas forças naturais. A desonestidade do processo legal está ilustrada de forma contundente no fato de os acusados não poderem escolher seus próprios advogados e de seus detratores, não precisarem ser pessoas de bem e de serem aconselhados a não revelarem seus nomes, figurando como informantes e não como testemunhas. Tudo isso novamente racionalizado e justificado pelo poder do demônio. A falsidade dos inquisidores como juízes atingia graus extremos, quando eles enganavam os acusados em meio às torturas, prometendo-lhes a liberdade caso confessassem, sabendo que sua confissão os levaria à prisão perpétua ou à morte. Malleus, parte 3, questão 16. A tese segundo a qual a Inquisição e a demonologia expressaram a sombra patológica do cristianismo pela elaboração insuficiente e deformada dos símbolos de Cristo e da Igreja no self cultural é intensamente reforçada pela missa negra no sabá. A missa negra, celebrada na noite de sexta-feira, era uma réplica sombria da Santa Missa. Nela, o diabo seria explicitamente adorado como Cristo. Por um lado, podemos ver aqui uma forma de agressão marginal, desrespeitosa aos poderes constituídos, uma reação delinquencial a uma sociedade repressora. Por outro lado, vemos a necessidade religiosa de cultivar de forma sombria, até mesmo psicótica, mas nem por isso destituía de significado simbólico, uma divindade cujos poderes extraordinários incluíam exuberantemente o dinamismo matriarcal do prazer, da música, da dança e da sexualidade. Todos estes atributos dos deuses da natureza. Durante o sabá, o demônio, de acordo com a imaginação do inquisidor, reunia suas bruxas vindas voando de locais distantes. Ele era cultuado sob a forma de um bode, sendo beijado no traseiro em meio a cantos e danças frenéticas com grande permissividade sexual, inclusive de homossexualidade acompanhada de antropofagia de crianças mortas. Enquanto bruxas ministrariam a comunhão com hóstias roubadas, é importante assinalar que todas essas fantasias foram em formas adequadas incorporadas às reivindicações das minorias e dos costumes sociais e conquistas científicas no século XX,
dentro as quais assinalam-se a legislação da homossexualidade, do aborto e a era da aviação.